arrasto pra cima. Vem aqui no caminho. E aí, vamos começar a esperar o pessoal entrar no LA. A gente estava há pouco tempo no meu Insta pessoal. Vamos esperar o pessoal ir chegando. Tirando o frizz do cabelo. Sim. Vamos lá. Começar a mandar aqui pra cima. Júlia já entrou. Rose já entrou. Ana Meire já tá aqui. Rosália, oi Rosália. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai ter uma aulinha de ventilação mecânica, né? Que pra gente dar de saúde é um terror. E aí a gente vai... Oi, Laura. E aí a gente vai... Nessa aulinha, a gente vai... Maurílio. Maurílio, você tá aí? Olá. Kilvia também. Kilvia. Kilvia apareceu. Vamos lá. A gente vai falar com uma super especialista em ventilação mecânica, nossa referência. A proposta aqui, gente, antes de mais nada eu quero, já que já tem algumas pessoas aqui, pra gente poder aproveitar bastante. Oi, Rose. Boa noite, Maurílio. Lucas, boa noite. Que bom ter vocês aqui. Antes da gente chamar a Fernandinha, eu queria conversar com vocês sobre a LA. A LIA. Oi, Vladson. Vladson tá aqui. Kilvia. A gente queria falar com vocês sobre a LA, tá? A LA é nova. Na verdade, é um grupo que já trabalha junto há algum tempo. E a gente resolveu transformar esse trabalho da gente, né, em enfermagem. Lilian, muito bem, você entrou, hein? Promessa é dívida. Márcio, show de bola. A ideia, gente, aqui da LA é a gente pegar o know-how que a gente desenvolveu ao longo dos anos dessa equipe, né, com trabalho, com pesquisa. A gente trabalha muito com pesquisa porque a área de saúde ela tem que ser baseada em evidência científica, né? E transformar esse know-how em produto. Como é que a gente vai fazer isso? Através de capacitação, onde a gente vai capacitar, a proposta é capacitar pessoas, a gente já faz isso ao longo do tempo, mas a gente vai fazer. A Adriana Kelly, a cofundadora do LA, entrou, acabou de entrar. Oi, Adriana Kelly, as próximas lives vão ser com ela também. E a ideia aqui é a gente transformar o trabalho da gente em capacitação, que a gente já faz essa capacitação ao longo do tempo, mas... Oi, enfermeiros na estrada, boa noite. Então a ideia aqui é a gente poder capacitar as pessoas e fazer consultorias, né? Consultorias para equipamentos de saúde. Então a gente vai com a equipe, dependendo do que se precisa, a gente monta o material e faz. Fernandinha, se você tá vendo a gente, já pode pedir para entrar, pra gente poder começar o bate-papo de ventilação mecânica, né? Então a LA, ela na verdade é uma roupagem. Fernandinha, acho que tá entrando aqui. Não. É uma roupagem dessa equipe, desse trabalho em formato profissional mesmo, para que a gente possa, empresarial na verdade, para que a gente possa fazer o que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. Desligando aqui os... Boa noite, Rose, tá de plantão hoje? Boa noite, que bom ter vocês aqui, viu? Ítala, Ellen acabou de entrar, obrigada por terem vindo. Eu tô esperando, gente, Elis, tô esperando a Fernandinha, gente, entrar pra gente poder... Regina, oi, pra gente poder entrar e começar a nossa aulinha. Então a gente vai, a ideia, a proposta aqui é a gente poder, Fernandinha, na hora que você puder entrar, por favor, já quer começar.
A Rose tá falando que tá de plantão, mas de olho na live, é isso aí. E a ideia, gente, é a gente pegar o nosso know-how que a gente desenvolveu ao longo do tempo e poder transformar. Fernandinha entrou. Fernandinha, pede para participar. Solicita a participação para a gente poder... Isso, para a gente poder começar aqui. Isso. Pronto. Doutora Fernanda, ela tá entrando. E a ideia, gente, oi. Oi, Flor. Oi, Fernandinha. Que coisa mais linda! Mulher. Saudade! Como é que você tá? Gente, tô bem. Fora o calor, tá tudo bem. Tá quente aí? Nossa, tá fervendo. Aqui é quente, Fortaleza. Eu tô falando de Fortaleza, aqui é quente, mas a gente tem um mar aqui do lado que dá uma amenizada. É úmido, né? É mais é menos úmido que aí, né? A Fernandinha a gente vai conversar com ela. É um prazer imenso. A gente está abrindo uma nova etapa da nossa empresa e a Fernandinha, a gente vai falar sobre ventilação mecânica e nada mais natural que a gente fale com quem entende de ventilação mecânica, né? A nossa referência nacional em ventilação mecânica. De pronto, a Fernanda aceitou o convite. Eu fiquei muito, muito, muito feliz, principalmente para a gente poder estar junto aqui, bater um papo, conversar, né? Que a gente fazia isso muito em congresso, mas com a pandemia a gente acabou, tem 2 anos aí que a gente não se encontra. E eu estou muito feliz, obrigada mesmo por ter vindo, viu? Gente, pega papel, caneta e anota, porque a mulher sabe muito de ventilação mecânica, tá? Ela vai ajudar bastante a gente. Eu vou falar só o currículo dessa mulher, tá bom? Ela é a doutora Fernanda Gonçalves, ela é enfermeira intensivista titulada, ela trabalha na HC da UFG de Goiás, né? Universidade Federal de Goiás. Ela tem pós-graduação, obviamente, em ventilação mecânica, mestre e doutora em enfermagem. Ela é docente do curso de graduação da Universidade Salgado de Oliveira e também da pós-graduação em UTI, a pós-graduação de UTI, cardiologia e urgência e emergência do CIEM da PUC de Goiás. Além disso, ela é membro da diretoria do Departamento de Enfermagem na NIB. A mulher é chique, show. Né, Fernandinha? O que você vai fazer? É só bem. A Renatinha tá aí. Algumas colegas minhas, alguns enfermeiros, enfermeiros que trabalham comigo, muito obrigada por estar aqui com essas pessoas e com você, Laércia, que eu gosto tanto. Sinto tanta saudade, para mim é uma honra. Viu? Prazerzaço. Então vamos lá. Então vamos. Eu tô mais feliz ainda quando você aceitou. Eu falei, gente, eu vou trazer para o pessoal o supra-sumo do negócio, né? O supra-sumo da ventilação mecânica. Fernandinha, explica pra gente o que é ventilação mecânica, tá? Como é que Você está me ouvindo? Tô O que é ouvindo. ventilação mecânica? Como ela funciona? Eu não sei se o seu áudio, se meu áudio tá falhando. Não tá. Tá ok. O áudio tá bom. Bom. Porque para mim você tá falhando. Mas, assim, à medida que se você vê que o áudio for falhando, você vai me falando. Porque eu acho que a minha internet hoje tá meio instável. Mas tá tudo certo. Então, vamos lá. O que é ventilação mecânica? A primeira coisa, hoje em dia, ela ficou uma das estratégias mais faladas, né, no mundo, por causa da pandemia. A ventilação mecânica, ela já é presente na nossa vida, na terapia intensiva, há muitos anos. Ela iniciou com a pandemia também, com a pandemia da poliomielite, e à medida que nós tivemos a erradicação, né, da poliomielite, nós tivemos a ventilação mecânica como parte da terapia intensiva, porque antes ela estava associada a pacientes com poliomielite e paralisia respiratória que precisavam de ventilação não invasiva. Então, se você for olhar bem, a ventilação mecânica ela surgiu principalmente como ventilação não invasiva
até que percebeu-se que os pacientes que eram ventilados com pressão positiva, eles morreram menos. Então, dessa forma, os pacientes naquela época começaram a ser traqueostomizados e colocados na ventilação mecânica com pressão positiva. E como que o ventilador mecânico funciona? Ele é uma máquina que funciona em etapas, que a gente fala, que são 4 fases ou 4 etapas, para que ele possa manter tanto a ins como a ex. A inspiração ela é ativa e a expiração ela é passiva. Então, todo o ar que entra, teoricamente, sai. E como que esse ventilador mecânico funciona? Ele funciona em 4 etapas. A primeira etapa, nós consideramos que a etapa 4, como a primeira, que é a etapa de disparo, que é a mudança da fase ex para a fase ins. Esse disparo, ele é controlado por meio da sensibilidade. Então, o operador, ele vai operar o ventilador, mexendo na sensibilidade, colocando a sensibilidade à pressão. Quando se coloca a pressão, o paciente vai negativar e a máquina vai perceber a alteração de pressão. Quando o paciente é colocado a fluxo, a sensibilidade a fluxo, que é a mais usada, o paciente inspira o valor colocado e o resto do ar é entregue a ele. Esse tipo de disparo é disparo para pacientes que estão em modos assistidos e também modos assistido controlado, né? Principalmente. Aquele paciente que ele só faz ciclos controlados, ele vai fazer o disparo a tempo, ou seja, depende da frequência respiratória do operador. Então, o operador, ele vai colocar uma frequência, essa frequência ela varia de 12 a 16, e ele vai colocar baseado na dosimetria. Se está com acidose ou alcalose, se tiver com acidose, frequência respiratória mais alta, se tiver com alcalose, frequências respiratórias mais altas. Esses pacientes com Covid, nós temos usado frequências mais altas. O disparo a tempo, o paciente tem que estar totalmente entregue ao ventilador, diferente do disparo à pressão e a fluxo. Aquele paciente que ele tem drive, né, que faz ciclos assistidos, ele vai receber o disparo a pressão ou a fluxo, usando a sensibilidade à pressão ou a fluxo do aparelho. Depois que a máquina dispara, é necessário entregar o ar para os pulmões. De que forma que isso é feito? É aberto a válvula, né, de fluxo e o ar é entregue para os pulmões e isso vai acontecer a chamada fase inspiratória. Depois que o paciente inspira, ele precisa expirar. E para isso tem que cortar o ciclo. E esse corte é feito por meio da ciclagem, que é a terceira etapa. A ciclagem é a mudança da fase ins para ex. Então, na verdade, o paciente ele está recebendo o fluxo de ar e ele tem que parar de inspirar em algum momento. E aí é feita a ciclagem, que a gente diz. A ciclagem depende dos modos ventilatórios. A ciclagem pode ser a tempo, no modo pressão controlada, pode ser a volume, no modo volume controlado, e pode ser a fluxo, no modo pressão de suporte. Depois que o paciente cicla, ele vai exalar. Nem todo o ar que entra sai, por causa do PIP, uma pressão expiratória final positiva, que deixa esse alvéolo aberto, não deixando todo o ar sair, que é a última fase, que é a fase uma fase passiva, mas existe um controle do operador pelo PIP, né? Às vezes é o PIP que se ajusta e influencia essa fase. Show de bola. Quando você falou, o som baixou um pouquinho, mas está voltando ao normal. Tem uma pessoa aqui falando boa lembrança das aulas da UTI e do TCC, a Josi. Josi, é isso? Foi minha aluna. Foi tua orientanda. Josi, gracinha. Meus alunos tudo entrando aí para poder... Vamos fazer o curso aí, gente, ó. Vamos sim. Fernanda, Vai ser online. Você falou do histórico pra gente, né? Mas eu queria que você falou um pouco dos modos ventilatórios, né? Durante as ciclagens. Eu queria que você especificasse cada modo. Cada modo ventilatório. Explicar de forma bem simples para o pessoal bem entender. Simplesinha. Tá. Então, assim, nós temos os modos ventilatórios convencionais e não convencionais. Eu vou falar dos convencionais.
Os não convencionais são alguns modos que o pessoal tem usado por aí. Até agora na pandemia tem usado muito, que é o PRRV, Pave Plus, Nava, só que eu vou falar só dos convencionais. Os modos convencionais são 3, que é o modo VCV, que é o modo volume assistido controlado a volume, né? Na verdade, ventilação assistida controlada a volume. É o modo PCV, que é a pressão, e o PSV, que é a pressão de suporte. Então, vou explicar de cada um. O modo volume controlado, ele é um modo que, assim como o PCV, pode ser escolhido como primeira modalidade. Não existe nenhum modo que seja melhor que o outro. Então, o operador, né, é que vai escolher se ele quer iniciar com o modo volume ou pressão. No modo volume, existem algumas vantagens. Você tem um volume corrente garantido. Então, aquele volume corrente que você colocou na máquina vai ser o quê? Esse modo volume controlado, ele é ciclado a volume, limitado a fluxo. Tá? Então, o limite é fluxo e esse modo ele é ciclado a volume, ou seja, na hora que chega no valor do volume colocado, a válvula exalatória vai abrir e o paciente vai exalar. Esse modo, é importante eu me lembrar que eu tenho que fazer o cálculo do volume corrente ideal. Como que eu faço? Baseado na estatura do paciente. Eu vou fazer uma mensuração da estatura do paciente e vou jogar numa fórmula. A fórmula do... A gente fala que essa fórmula existe em alguns na internet você tem alguns aplicativos também. Eu vou até fazer propaganda aqui para o professor Marcelo Alcântara, que é o Xlang, né? O Xlang, você pode baixar no seu aparelho, né, celular, e aí você pode colocar a estatura e ele vai te dar o cálculo do peso ideal. Deve-se evitar... Só te interrompendo um minutinho, Fernanda. O professor Marcelo Alcântara, ele é daqui do Ceará, gente. Quem não sabe, ele é daqui. Hoje, se eu não me engano, ele é o superintendente da Escola de Saúde Pública aqui. A Escola de Saúde Pública do Ceará, ele é aqui da terrinha. E ele que desenvolveu o Elmo, né? Que é um outro tipo de suporte. Ele que desenvolveu aqui junto com a equipe dele. Então, os caras são muito bons aqui. Boa dica. Não, e outra coisa, ele desenvolveu, né, a plataforma Xlang, que é interessante que vocês que queiram estudar ventilação, que vocês entrem nessa plataforma, por causa dos simuladores que o professor Marcelo tem lá. E você também pode baixar o Xlang, não para mexer no simulador, mas para ter contato com as fórmulas, você pode baixar no aparelho. Tá? Tanto para quem tem iPhone, quem tem, como é que a gente fala? Play Store? Android. Para quem tem iPhone e para quem não tem. Eu não tenho, então assim, mas assim, esse aplicativo já foi gratuito. Hoje ele é pago, tá? Nas duas plataformas. Mas é um precinho barato, paga uma vez e não paga mais. Então, ok. Eu devo evitar olhar o paciente e imaginar qual que é a estatura dele. Nós precisamos mensurar o paciente. A melhor mensuração não é em posição supina, aquela da fita métrica da cabeça até os pés, porque aquele método, ele é apenas para pessoas que estão em posição ortostática. O que eu tenho que fazer então? Existe um outro método da envergadura e da semi-envergadura, que é a métrica. No dedo anular, até aqui na região external, dividir por 2. Só que esse método também está sendo... Fernandinha, na hora que você estava dando a dica, aí a tua internet falhou. Repete, da mensuração. Internet? Que tá ruim? Não, quando você estava dando a dica, aí falhou a tua voz, deu uma congelada e aí não deu direito para a gente entender. Para o pessoal entender bem, como não pode ser a medida céfalo-caudal, né? Então tá, vou voltar. Vê se dá agora. Qualquer coisa que vão escrevendo aí, gente.
A Camila tá Então, você não deve estar pausando, né? Agora, eu não sei por quê. Você está conseguindo ver direitinho aí? Eu estou te vendo bem. Porque o seu termômetro, você é meu termômetro, entendeu? Porque às vezes a pessoa tá, às vezes a internet, para algumas pessoas, ela fica variando, né? Então vamos lá. Você não deve olhar para o paciente e falar assim, ele mede tanto. Você deve medir o paciente. Que forma? A medida da posição supina a gente não deve usar. A gente deve usar a medida do braço, da região ulnar, que é a melhor medida, tá? Ou da perna. Então, existe, gente, várias fórmulas que a gente faz para fazer essa medida. Mas são fórmulas que estão na internet. Então, medir ou na região ulnar ou na perna. Então, mede para saber qual é o tamanho e multiplica colocando na fórmula para você saber qual que é o peso ideal. Esses métodos são os melhores métodos. São melhores do que o da supina. A semi-envergadura é aquele que você abre o braço do paciente até essa região aqui, ó, até esse dedo anular, e vai até a região aqui do externo, e multiplica por 2. Mas os estudos têm mostrado que esse tipo de medida dá erro. Então é melhor usar aquela medida que as nutricionistas, aquelas medidas que elas fazem, que é do braço ou da perna, tá? Elas pegam só o braço, né, aqui, ou pega a perna. E ele joga na forma. Ok. Aí eu meço meu paciente, eu vou ter o peso ideal, que é o peso ideal, não tem nada a ver com o peso que o nutricionista coloca lá como peso que deveria ter. Não é esse que o peso que o paciente tem. O peso ideal é um peso que ele deveria ter, que está baseado na estatura e não no IMC. Esse peso é o que você vai usar para colocar no ventilador mecânico. Então, você põe o peso ideal do paciente, vai multiplicar por 6 e vai dar o valor. Esse valor, no modo volume controlado, é o valor que você vai colocar lá. Modo volume controlado, volume corrente é tanto. Por exemplo, eu tenho 1,70 m, 63 quilos de peso ideal, por exemplo. Então vai dar aí, em média, 6 vezes 6, 360 ml. Então, esse seria o peso ideal para mim, 360 ml. Aí eu vou colocar isso no ventilador. Outra coisa importante é você tem que colocar o fluxo no aparelho. Porque como o modo ele é ciclado, eu tenho que pôr o fluxo no aparelho. O fluxo geralmente varia de 40 a 60 litros. Isso é uma regra geral. Geralmente, nós colocamos o fluxo de 4 a 5 vezes o volume minuto do paciente. O que é volume minuto? Você pega o volume corrente, por exemplo, 500, pela frequência respiratória. Então, 15 vezes 12, 6 litros por minuto. Aí eu vou colocar de 4 a 5 vezes, vai ser o valor do fluxo. Eu vou multiplicar 5 vezes 6. Ou 4 vezes 6. Então, o fluxo do paciente vai ser de 24 a 30. Eu até esqueci minha conta. A 30 litros. Né? Então, assim, você vai colocar sempre o fluxo de 4 a 5 vezes o volume minuto. A gente põe aquela regra, a gente fala para os nossos alunos de 40 a 60 litros, para eles poderem ter uma visão. Mas, geralmente, a gente faz mais baseado no volume minuto. O que esse fluxo é importante? Se o fluxo do paciente for muito baixo, fluxo baixo, ele vai reter CO2. Então, naqueles pacientes que estão com alcalose respiratória, o fluxo mais baixo. Nos pacientes com acidose respiratória, o fluxo vai ser mais alto. Isso justifica você usar de 4 a 5 litros por minuto, 4 a 6 litros por minuto, porque é o que você está usando de volume minuto nesses pacientes que estão com acidose respiratória, que vai ter 6 litros por minuto, e estão com alcalose, eu vou colocar 4 litros por minuto.
Pronto, coloquei o volume, o peso ideal, coloquei o fluxo, que é 4 a 5 vezes o volume no minuto, ou de 40 a 60 litros, baseado na gasometria. Esses dois ajustes são os ajustes principais do modo ventilatório VCV. Então, o modo VCV, ele é VCV por quê? Porque há o controle do volume corrente e há o controle do fluxo, tá? O resto das coisas é igual a todo modo. Frequência respiratória do aparelho, que você vai colocar de 12 a 16. Se meu paciente estiver com acidose respiratória, frequências maiores que 20. Paciente com alcalose respiratória, frequências menores que 12. Pacientes com DPOC, frequências mais baixas. Pacientes restritivos, frequências mais altas. Então, essa é a preocupação, a frequência vai ser baseada nisso. E para você pensar em volume minuto. Então, a frequência respiratória, como a gente hoje em dia usamos volume corrente baixo, então nós temos que usar frequências respiratórias mais altas para tentar compensar o volume corrente baixo, porque senão o paciente vai reter CO2. Além de frequência respiratória, você vai colocar também a sensibilidade do aparelho. Você vai colocar fluxo ou a pressão. Sensibilidade a fluxo, a gente geralmente coloca 3 litros por minuto. A pressão, menos 2 centímetros de água. PIP. O PIP, ele não deve ser menor que 5. Ele tem que ser maior ou igual a 5, tá? Nos pacientes com COVID, esse PIP vai depender de um cálculo do PIP ideal que a gente vai fazer. Como é que faz isso? Você vai colocar, o paciente está no modo volume controlado, você vai começar com um PIP maior. No paciente com COVID, a gente começa com o PIP mais baixo, porque o paciente já está com a complacência reduzida. Então, põe o PIP 18, por exemplo. Você vai reduzindo de 3 em 3 e vai medindo a complacência estática e avaliando uma variável chamada driving pressure. Driving pressure é a pressão platô que você vai obter fazendo uma pausa inspiratória menos o PIP. Então, o PIP ideal vai ser aquele que vai lhe dar a melhor complacência com a menor driving pressure, para evitar as lesões pulmonares. E aí, aquele valor, 18, você vai descer, por exemplo, 18, você me colocou 18 de PIP, a complacência tá 30. Driving pressure tá 20. Não, tá ruim. A driving pressure tá alta, porque ela tem que ser menor que 13, menor que 15. E a complacência tá baixa. Então, o PIP ideal não é 18. Aí eu desço mais 3. 15. Meço de novo. A complacência continua ainda 30. Mas a drive pressure já está agora... ok. Não tá bom ainda. Aí eu vou descer a PIP. Né? Tava 18, passei para 15. Agora eu vou passar ela para 12. Quando eu passei para 12, a complacência passou para 40. E a driving pressure passou para 12. Então, esse é o PIP ideal. Só que eu vou ter que fazer o quê? Não tá 12? Eu vou ter que somar mais 2. O PIP do paciente vai ser 14. Porque a gente vai descendo, fazendo o cálculo. Na hora que chega naquele valor, você vai somar mais 2. Aquele é o PIP ideal. Então, o PIP ideal desse paciente vai ser 14. Então, a PIP, ela é baseada, essa titulação é feita assim, por meio de avaliação da PIP ideal. Ou seja, eu preciso de complacências melhores e driving pressure menor. Porque a driving pressure é mais lesiva ou tão quanto a pressão platô. A pressão platô, que é a pressão de pausa, se ela ultrapassar 30, ela é lesiva. A drive pressure, se ela ultrapassar 13, 15, ela também é lesiva. Então, essa é a preocupação hoje em dia. Outra coisa que, além de você mexer no PIP, tá? Depois eu explico. Além de você mexer no PIP, você tem que pensar também na FiO2. A FiO2, que é a fração inspirada de oxigênio, ela vai depender da saturação de oxigênio. Hoje em dia, eu quero uma saturação entre 92% e 95%. Então, eu tenho uma FiO2 no meu paciente, eu vou começar a prestar atenção nisso. Será que essa FiO2 dele está ideal? Olha a oximetria de pulso. Vou olhando e vou verificando que a saturação está 93, por exemplo. Eu vou reduzir a FiO2.
Então, a gente vai deixar uma saturação entre 92% a 95%. 92% a 96%, tá? Se o paciente for DPOC, é de 88% a 92%. Então, se a saturação cair menor que 88%, aí que se aumenta essa... O pessoal tem marido lindo aí. Aí me chamou a atenção, perdi o coisa aqui. Bom, que bom, né? Amo o marido, muito bom. Gente, não tira o foco da Fernanda, por favor. Tá uma explicação bem Então, certinha. a FO2, ela tá baseada sempre na saturação, tá? Não é na gasometria, gente. A gasometria é uma fotografia que é feita em apenas um momento. A gente não deve mexer em ventilação pensando em gasometria. A gente não pode ser o louco da gasometria. A gente tem que lembrar que existem outras formas mais contínuas de avaliar. Como, por exemplo, capnografia, eu olho o CO2. Saturação, eu olho a oximetria. Tá? A questão do ventilador, como que o meu paciente vai estar? Eu vou precisar me preocupar, pelo menos uma vez por dia, né, ou até 2 vezes por dia, saber como é que está a gasometria, pensando no pH. O nosso foco é o pH. E aí, ok. Esse modo volume controlado, ele é um modo muito bom para fazer cálculo de mecânica respiratória. Alguém até me perguntou assim, fala um pouco da complacência. A complacência é uma medida que a gente faz, mecânica, nos pacientes que estão em ciclos controlados. O paciente não pode ter nenhum drive, que se ele tiver drive, você não consegue fazer o cálculo. E como é que você faz o cálculo? A complacência estática é o volume corrente dividido pela pressão platô menos o PIP. Então você vai pôr isso na fórmula e vai saber qual é a complacência. A complacência normal é entre 50 a 100. Complacência é a capacidade desse paciente manter, né, esse alvéolo aberto, né? Será que esse pulmão dele é capaz, né, de manter essa elasticidade? Então, isso é a complacência. Paciente, por exemplo, com Covid, ele tem uma complacência reduzida, né? É um paciente que ele tem um pulmão duro. É difícil ventilar esse paciente. Para ventilar esse paciente no modo volume controlado, que é um modo que dá para fazer cálculo de mecânica, mas com certeza o cara tem que estar bem sedadão para você fazer cálculo de mecânica. Porque se o cara acordar, o modo VCV fica ruim. Porque o modo VCV é o modo de maior assincronia. Maior assincronia. A maior assincronia que existe é no modo volume controlado. Então só dá para usar ele em paciente bem sedadão. O cara tá sedado, gente, dá para usar. O cara acordou, ele tem que ir para outro modo, que é um modo... Não é que ele acordou, mas ele tem um drive. Ele começa a fazer a sincronia no aparelho, aí tem que mudar ele para outro modo, que é o modo pressão controlada. Em relação à sincronia, é sempre assim, ó, modo VCV, PCV e PSV. Então, o VCV é o que dá mais a sincronia, depois você vem para o PCV, se o cara tiver com a sincronia no PCV, você passa o PSV. Não deu certo? Vai mudar, pensar em outros modos não convencionais, como, por exemplo, o PAV Plus. Porque dá muita sincronia. Se o pessoal fala briga do ventilador, né? Porque parece que tá brigando, né? Que é uma briga. Na verdade, é uma sincronia. O nome correto, gente, é a sincronia. Não falem briga, porque dá uma sensação assim de que tá brigando o povo lá, que estão brigando. Ninguém tá brigando lá, não. Ninguém tá brigando. Na verdade, a gente não tá brigando com o aparelho. O aparelho tá brigando com o paciente. É o contrário, né? Na verdade, a briga é essa, né? A briga é o contrário. Deixa e uma coisa importante que eu falo. Tem uma então, quando se fala que a PIP a gente tem que fazer e testando até chegar a PIP ideal do paciente, né? E o que a gente viu muito durante essa pandemia é que a orientação é colocar PIPs altíssimas, né? Sem sem esse teste, essa descoberta de qual a PIP ideal, né? E com isso a gente tem uma porção de problemas. É um problema. E existe um índice chamado RI, que é um índice de recrutabilidade. É um índice que se faz, existe também, é muito cálculo, sabe? Aí o que você faz? Você entra na internet, e aí lá você põe RI, índice de recrutabilidade. E aí você vai medir a pressão platô do paciente com PIP baixo, com PIP alto. E vai ver volume corrente. E joga nessa fórmula. Essa fórmula, ela me dá uma informação se o paciente é recrutável ou não.
Então, esse negócio de ficar usando piques muito altos é um problema. E outra coisa também, gente, o recrutamento alveolar máximo, desde 2019, ele foi condenado com estudo ARTS, né, estudo arte, falando que o recrutamento alveolar máximo, ele aumenta a mortalidade. Então é muito sério esse negócio de recrutamento, sabe? Esse recrutamento que eu tô falando aqui da PIP ideal é o recrutamento alveolar mínimo. Você chega no máximo a 25. Né? Primeiro você vai subindo a PIP e depois vai descendo a PIP. Então isso é uma nova mínimo, quer dizer. Peraí que Deu uma congelada agora. Ah, tá. Okay, deixa eu te falar. Ok. Fernanda, oi. Quais são as complicações advindas da ventilação mecânica? Porque a ventilação mecânica, ela ajuda o doente, né, com síndrome respiratória grave, enfim, como foi que aconteceu com os contaminados com SARS-CoV-2. Mas a ventilação mecânica, ela traz complicações se a gente não fizer a coisa direitinho, né? Quais são as complicações da ventilação mecânica? Você não quer que eu falo do modo PCV, não? Que eu não falei? Não. É porque eu estou preocupada com o tempo, porque a gente tem 1 hora e tem várias perguntas aqui. Mas não, vou falar mais rapidamente. Vou falar mais rapidamente para o pessoal saber. É que o modo pressão controlada, vamos fazer o curso. Vocês querem saber mais, vai fazer o curso, hein? O modo pressão controlada, como eu estava falando, é um modo que controle do corrente. Porque o modo pressão controlada, ele é ciclado a tempo e limitado à pressão. Então você não tem controle. Então você põe uma pressão no paciente, tem que ficar observando o volume corrente que está sendo gerado. Olha, enfermeiros, vocês precisam se apropriar da ventilação mecânica. Nós lutamos muito para que a enfermagem tivesse a autorização de mexer no ventilador que saiu o ano, não sei se é o ano passado, né? Não, o ano retrasado, né? Que saiu. Então, assim, gente, enfermeiro pode mexer, enfermeiro pode atuar na ventilação mecânica. Não é a fisioterapia apenas. A ventilação mecânica, ela é multiprofissional. Então, o enfermeiro tem que aprender para poder mexer nos parâmetros. Então, assim, não deve se ficar apenas baseado na fisioterapia. Eu acredito que os enfermeiros estão ainda com muito medo, estão se afastando muito ainda da ventilação mecânica. Quando vai ter curso, Rosária, a professora vai falar, mas nessa empresa, já está escrito aí, bem lá no início lá do bio. Na bio tem o endereço da página, você clica lá em cima, sai a página do curso e lá tem todas as informações do curso. Mas a gente vai trazer a professora Fernanda. Eu estava os professores, gente, só tops, os tops. Então, assim, vale a pena. Enfermeiro tem que estudar, enfermeiro tem que fazer essas coisas. Igual o modo pressão controlada, diferente do modo volume controlado, você não tem controle do volume corrente. O que você tem que fazer? Colocar uma pressão inspiratória no aparelho, que vai gerar o volume corrente. Vai ter o tempo inspiratório, que se coloca de 0,8 a 1,2 segundos. Ele é inversamente proporcional ao fluxo e é usado para você tratar a ventilação mecânica. Tá? Desculpa, tratar o paciente com acidose ou alcalose respiratória. O resto é igual, que é frequência respiratória, que é PIP, sensibilidade da parte do FO2. E aí o paciente acordou. O cara acordou em drive, ou ele tá ainda meio sonolento, mas está muito assíncrono no modo pressão controlada. Coloca ele no modo pressão de suporte, que é o modo PSV. O modo pressão de suporte, ele é ciclado a fluxo, tá? Ele é ciclado a fluxo, volume corrente. Deu, né? Deu uma congelada, Fernanda. Deu uma congelada. Congelou. Você estava falando que ele é ciclado a fluxo. O modo pressão de suporte, ele é ciclado a fluxo. Tem jeito de mexer na porcentagem de ciclagem? Tem jeito de mexer. E essa porcentagem de ciclagem, ela é importante para melhorar a entrega do fluxo desse paciente. E esse modo, você não põe frequência respiratória, mas tem PIP do mesmo jeito, tem FO2, tem paciente sedado que fica no modo PSV.
né? Tem paciente sedado que usa esse modo, pressão de suporte, tá? Aqui a gente usa mais com ele totalmente acordado, né? Totalmente Acordado. Desperto. Ok. E as complicações, Mais Fernanda? esperto, né? Isso. As complicações que pode Nossa, a trazer para o ventilação paciente. mecânica, se ela não for bem manuseada, ela traz várias complicações. Faz complicações infecciosas e não infecciosas. As complicações infecciosas, a mais grave delas é a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Os pacientes que ficam acima de 24 horas, né, já na ventilação, eles já têm uma chance maior de ter a pneumonia associada à ventilação mecânica. Vocês já devem ter ouvido falar que o paciente ele evolui com uma secreção amarelada no tubo, piora do raio-x de tórax, né? Leucocitose, né? Hipotermia ou hipertemia, tudo isso, esse diagnóstico é feito na terapia intensiva. Aí o pessoal acha assim, quando veio a pandemia, que não ia ter PAV. Por quê? Porque o paciente da pandemia, o paciente Covid, é um paciente que geralmente está muito sedadão, a gente quase não se mexe nele, não faz sistema de respiração aberto, só fechado, e barará, barará. Só que esse paciente está tendo muita PAV, com certeza. É uma das complicações mais graves, né, nas UTIs, é a PAV nesses pacientes. Que se você tiver cuidados, como higiene bucal adequada, cabeceira elevada, se você tiver essa preocupação, né, de evitar a broncoaspiração desse paciente, ter cuidado com esses fluidos, com esses materiais, isso aí vai reduzir a chance de PAV. E nós temos as complicações que são não infecciosas, que são terríveis, que são as chamadas mecânicas, complicações mecânicas, que são volutrauma, volume corrente demais no ventilador, sem controle. Hoje em dia, gente, volume corrente, a gente usa um volume corrente baixo, protetor, ventilação mecânica protetora. O paciente tem um baby lung, tem um pulmão pequeno, e aí o pessoal quer pôr volumão. Não é volumão que você coloca, volume pequeno. 6 ml por quilo. Se tiver com SARA, 4 ml por quilo. Outra coisa, ele pode ter também a chamada VILI, né, que são as alterações, complicações associadas ao cuidado da ventilação, a você mexer no ventilador, né, aos controles que não são realizados. Isso pode levar a VILI. A gente pode ter também uma agora nova, né, ter uma nova complicação agora falada, que é chamada PSILI. Essa complicação, ela está relacionada à ventilação espontânea. Então, o paciente fica muito tempo na VNI, o cara está fazendo esforço o tempo todo na VNI, ou ele está na ventilação mecânica invasiva, no modo pressão de suporte, porque está com a sincronia no PCV, eu passo o PSV, e aí o cara está cansado, está desconfortável. Isso leva a PSILI, que é esse tipo de complicação causada por esses musculares ineficientes, né, que o paciente está tendo ali por causa desse tipo de dessa falta de cuidado nossa. Também tem uma outra chamada ergotrauma, que é uma outra complicação, que é você ficar repetindo complicações. Repetir várias vezes as complicações do paciente. Lesionar esse paciente várias vezes com os seus ajustes ventilatórios totalmente inadequados. Nós temos também o biotrauma, que é a lesão pulmonar, né, causada por inflamação severa, causada por ventilação mecânica de forma inadequada também. O pessoal usa aí PIP alto, volume corrente alto, acha que ventilação mecânica é igual pegar um capítulo de livro e colocar na máquina. Não é bem assim. Você tem que ter muita consciência do que você está fazendo e tem que monitorizar a mecânica do paciente. Com a pressão platô. E para ter essa consciência, Fernanda, precisa estudar. A gente não absorve, a gente não aprende ventilação mecânica por osmose, não. A gente tem que sentar na cadeira e estudar. Então, fazer o curso, pegar o livro. Estuda, faz resumo. Você vê, até hoje eu faço curso de ventilação mecânica direto, eu faço curso. Vou até ver esse seu aí. Eu faço os cursos tudo. Eu faço curso tudo que você imaginar, eu faço de ventilação. Eu fiz pós de ventilação
Mas eu gosto de fazer os cursos. Eu faço esses mini cursos tudinho que tem. Sabe, os professores Marcelo Alcântara, Flávio Maciel, vou fazendo esses cursos tudo. Professor Rafael, vou fazendo. Do Alan, vou fazendo tudo quanto é curso que aparece na minha frente, eu tô fazendo, porque é bom. Cada vez que você está estudando, você vai aprendendo. Gente, por mais que você estuda, menos você sabe. Essa é a sensação que eu tenho. Quanto mais, menos eu sei. E quem tem essa sensação... Gente, quem não tem? Hoje eu estudei, né? Hoje eu aprendi, estava assistindo uma aula sobre o índice de recrutabilidade, que eu nunca tinha ouvido falar desse índice. Falei, meu Deus, tem que estudar sobre esse índice agora. Não sabia que existia esse índice. Porque diz que foi a publicação do ano passado, 2020, o artigo. Né? Recente. Eles fizeram em pacientes que não tinham SARA, mas alguns serviços o pessoal está usando esse índice, sabe? No meu serviço ninguém usa isso, esses índices aí não. Desse índice aqui RI, também, não usa. A gente aqui também não ouve falar sobre isso, olha aí, novidade. Deixa eu te falar uma coisa. Boa parte, né, se não 90% dessas complicações de ventilação mecânica tem a mão do profissional de saúde, né? Então, o profissional de saúde, por sua inabilidade, ou por sua falta de conhecimento, ou por sua... 15 minutos. A equipe está dizendo aqui que só faltam 15 minutos. Essa falta de conhecimento gera essas complicações no paciente. Então, a gente está usando a ventilação mecânica, que é um recurso caro, dentro de uma UTI, para ajudar, a gente acaba dificultando mais ainda a vida dessa pessoa, né? Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de segurança. E a segurança do paciente, ela está muito relacionada com o conhecimento, com a necessidade que os profissionais têm de se envolver com o estudo, se envolver com informação para fazer a coisa de forma correta, né? Continuando aqui, pegando esse gancho, Fernanda, até que ponto o desconhecimento e a falta de habilidade do profissional, ele pode prejudicar esse paciente? Olha, ele pode, na verdade, prejudicar muito. E eu fico muito preocupada, eu fico muito preocupada com os profissionais. Foi muito bom para os enfermeiros, para os fisioterapeutas, médicos, começaram a trabalhar. Mas foi muito difícil para nós estarmos com profissionais que chegaram despreparados numa pandemia. Totalmente despreparados. Os tecnologias avançadas. Isso não é só enfermagem, não. Fisioterapeuta trabalhava em home care e que está na UTI. Enfermeiro trabalhava em PSF que está na UTI. Gente, eu não importa, nada contra PSF, essas coisas não tem nunca. Mas numa UTI, a pessoa que chega tem que estar preparada. E aí a pessoa chega lá, gente, o que acontece? Ninguém treina essas pessoas, elas são jogadas lá. E elas são cobradas. Eu vi muitos profissionais fazendo coisa errada na ventilação. Eu, sempre que estou com o meu paciente na ventilação, que eu estou cuidando, eu sempre fico de olho. E eu fico mexendo se eu achar que é necessário, eu mudo o que tem que mexer, e vou falando com o fisioterapeuta, conversando com ele, porque é muito sério. E assim, o negócio está tão difícil que até para evoluir um paciente, o enfermeiro não está sabendo fazer. Ele não sabe evoluir um paciente de ventilação mecânica. Então, assim, a gente está querendo já que ele mexa, mas ele não sabe nem evoluir. Ele não sabe o que ele tem que olhar. Ele não sabe o que ele tem que monitorizar. Sabe? Ele acha que é só saber o modo ventilatório, o PIP e a FO2. É isso que o povo coloca nas evoluções. Fernanda, você acha que a pandemia... Você acha que a pandemia... ela escancarou essa nossa dificuldade de trabalhar com ventilação mecânica? Você acha que a pandemia, ela expôs os profissionais de saúde como uma forma real, a realidade de que eles não sabem trabalhar ventilação mecânica, que a maioria não sabe? Você entendeu? Não, de novo, você quer saber como que eu vou avaliar, a atuação dos enfermeiros, da equipe de saúde? A minha pergunta você não acha... Tá falhando, né? Você não acha que a pandemia,
né, com a infecção pelo SARS-CoV-2, onde o paciente tinha SARA grave, precisava de ventilação mecânica, quando ele agravava, a pandemia nos escancarou para a gente que os profissionais de saúde, de uma forma geral, eles estão com déficit de conhecimento em ventilação mecânica? Sim, sim, sim. Na verdade, eu acho que escancarou. Eu acho que isso aconteceu. Porque, na verdade, o paciente na pandemia é o paciente mais grave que todo mundo já cuidou. Eu não. Você lá. Falhou. Fala de novo. Falhou. Oi, oi, oi. Você falou que na Alô? pandemia escancarou. Tá me ouvindo? Agora tô. Quando você estava falando, falhou. Tá bom. Começa de novo. Assim, como você falou, escancarou, sabe? Que as pessoas não sabem, que não estão preparadas. Algum dos alunos aí escreveu aí, mas como que eu vou saber se eu não tenho como mexer no ventilador? Gente, hoje em dia, ventilação não é só mexer num paciente no ventilador. Lá não é hora de mexer, não. Se você não sabe. Hoje em dia tem simuladores, tem métodos. Esse curso que a Laércia vai dar, métodos que você tem para poder aprender. Agora, eu acho muito sério a pessoa aceitar trabalhar num lugar sendo que ela não sabe o básico. Eu acho. Eu não teria coragem. Eu falo assim, Mas eu sei que foi bom para as pessoas, melhorou a demanda, recém-formado entrando na UTI, para eles é ótimo, mas é muito sério. Eles não sabem o que estão vendo. Muito sério. O negócio é feio, você aqui eu não sei se aconteceu com vocês aí, mas aqui em Fortaleza, as faculdades reduziram o tempo. Então, por exemplo, ele vai formar daqui a 6 meses. Então, reduz para ele estar formado e já entrar no campo para atuar na frente de Covid. E todo mundo sabe, gente, que a gente está indo na faculdade sem saber, né? Sem ter essa habilidade, essa atitude para lidar com as coisas. Então, eu dava plantão e eu ficava assustada porque a gente via não saber fazer coisas bem básicas, né? E muita básicas. gente, muito mas acaba que a ajuda ela não acontece porque não se sabe. E aí fica todo mundo só batendo cabeça no negócio, né? Fernanda, e outra coisa, eu acho também. Eu acho que também a formação. A gente vai ter aí os profissionais formados na pandemia. Oi, oi. Tô te ouvindo. Tá. Formados na pandemia. Eu mesmo dei aula um semestre de uma disciplina de UTI, sem um aluno ter tido nada de prática mesmo, que estava só online. Por mais que você arrume uma coisa ou outra, mas não, foi difícil porque eles não tiveram um estágio depois. Eles formaram sem estágio. Existiram colegas que formaram sem estágio. Isso aí aconteceu muito no Brasil inteiro. Sim. E isso aí refletiu para nós os nossos serviços. Porque foi o serviço público que montou os serviços emergenciais, né? E para o paciente, reflete muito para o paciente, né? A gente estava lidando com uma coisa que a gente não conhecia, um vírus que a gente não sabia como ele agia, não se sabia o que fazer. E, junto a tudo isso, conta com a insegurança que profissionais que não estão treinados para lidar com a situação. Né? Eu penso que muitas vidas elas poderiam ser salvas se a gente tivesse um pouco mais de informação, né, Fernanda? Fernanda, por que o profissional de saúde... Está me ouvindo? Está ouvindo? Estou ouvindo. Por que o profissional de saúde, não só o enfermeiro, não só o fisioterapeuta, não só o médico, não só, enfim, que são esses profissionais que mais utilizam, mais lidam com o paciente em ventilação mecânica. Por que o profissional de saúde que atua no ambiente hospitalar, e aí, gente, a gente tem uma ideia de que o enfermeiro da clínica não vai lidar com paciente grave. E a pandemia veio para mostrar o contrário. A gente tinha paciente grave nos 4 cantos do hospital. Então, quem era de unidade clínica teve que se virar nos 30 para saber ventilação, para saber uma série de coisas, né?
Por que que é tão importante o profissional de saúde em ambiente hospitalar? Gente, não é só de terapia intensiva, é de todo o ambiente hospitalar. Saber sobre ventilação mecânica. Hoje em dia é obrigatório saber ventilação mecânica, primeiro porque a pandemia mostrou um paciente difícil de lidar. E outra coisa também, a ventilação mecânica, se você não souber, você mata. Vocês sabem muito bem que tem estudos sendo mostrados aí que aqueles pacientes que foram para a ventilação mecânica precoce, eles morreram mais. O que será que aconteceu? É o que tem se dito por aí, que pode ter sido falta de conhecimento, inclusive um dos motivos, falta de preparo, falta de estrutura, né? É por isso que a ventilação mecânica, ela tem que fazer parte do rol, né, de atenção desses profissionais, porque, gente, não é só a enfermagem que às vezes tem dúvida de ventilação mecânica. Fisioterapia tem muita dúvida, porque sai da faculdade do mesmo jeitinho. Médico só vai aprender quando ele vai passar nas UTIs como residente. Na sua graduação, ele não tem contato com ventilação mecânica. Então é fundamental que todos saibam, porque se você não souber, você vai matar a pessoa. Você mata. Você mata se você não souber. Se você colocar alguma coisa errada, você mata. Se você fizer errado, você mata também. É isso que Exato. Fernanda. Oi. E é isso, gente. Mata, não é? A Fernanda não está usando de hipérbole, não. Mata mesmo, de verdade, né? O pessoal que estuda segurança do paciente está aí para mostrar isso. Fernanda, a Luísa está falando aqui para a gente que é excelente live, show de bola, massa. Não tem como não ser com a doutora Fernanda. Fernanda, falando rapidinho aqui, que eu vou já, o nosso tempo está acabando. Falando para vocês, gente, que essa é uma das aulas que a gente vai fazer. A gente tem mais 3 aulas aí, também com pessoas muito, né, professores muito bons. A gente tem o professor James, que é o presidente atual do Corém de São Paulo, que ele vem falar sobre a regulamentação da ventilação mecânica, né, da ação do enfermeiro na ventilação mecânica. O Marcos Chiles, que é o professor também, que vem falar sobre a interdisciplinaridade. E a última live vai ser com os nossos professores do nosso curso, tá? O nosso curso, a ideia é você... É um curso bem básico, Fernanda, bem básico, porque a ideia é a pessoa entrar, saber... Estou numa enfermaria, estou na unidade clínica, o paciente precisou de ventilação mecânica, eu sei instalar o ventilador, eu sei montar o ventilador, instalar no paciente, colocar os parâmetros iniciais, sem provocar nenhum barotrauma, sem provocar nenhum tipo de complicação, ler, interpretar a clínica do paciente. Que é básico aí, mas está muito bom. É o básico na ventilação, é difícil. Então, assim, o básico já é difícil. Mas é básico. O pessoal que está dizendo que o tempo está acabando. Deixa eu te falar. Gente, na bio do LA tem falando sobre o nosso curso. Tem um link lá, vocês clicam lá e vem a página do curso. A gente espera vocês. Fernandinha, e você? Quais são os seus planos? Rapidinho para a gente encerrar a live, senão a gente não vai conseguir gravar. Quais são os seus planos? O que você está fazendo? Eu quero dizer que eu estou muito feliz. Eu estou feliz de estar aqui, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com a Laércia, com todo mundo aqui, com meus ex-alunos, com algumas pessoas que eu estou conhecendo aqui agora. É a primeira vez que eu participo de uma live no Instagram, assim, eu nunca participei. Eu tô achando interessante. Mas vamos fazer mais live. Muito obrigada mesmo, do coração. Ei, gente, obrigada pela audiência até agora. Obrigada. Da próxima vez a gente abre para perguntas, né? Muito assunto, é muita coisa, a gente viu só um pouquinho. Fernandinha, obrigada de coração. Te amo, você é fofa, obrigada, aceitou o convite de prima. Obrigadíssimo mesmo, estou com saudade, a gente se vê aí nos congressos, ou não, você vindo aqui em Fortaleza. Tá bom? Tá bom. Um beijo, gente. Obrigada pela audiência. Tchau. Tchau, beijo. Beijo todo mundo, gente. Tchau, tchau. Tchau, hein? Beijo todo mundo. Obrigada aos alunos da Fernandinha.